né? Deixa eu pegar aqui, né? Ó, bom dia aí oficialmente aí para vocês, né? A gente tá gravando, né? Digam um oi aí para todo mundo, né? Bom dia. Oi, galera, tudo bom? Aí tá certo, né? Então, a gente vai dar continuidade aí, né, na aula da semana passada, tá? Vai finalizar essa questão aí da Grécia Antiga, tá? Que a gente começou falando sobre a Grécia, um pouco sobre a história e a sociedade, né, da Grécia. Lembrando aí, a gente sempre é bom pontuar que a Grécia, né, quando a gente fala de Grécia, a gente não está falando de um estado unificado, né, de um país, né, como hoje. Hoje a Grécia é um único país, todo aquele território lá é de um estado só, né? Como a gente viu na última aula, né, quando a gente fala de Grécia, a gente está falando de uma região, né, cheia de cidades-estados, né, de polis, né, que eram as cidades-estados autônomas, tá, independentes entre si. Cada uma podia se organizar politicamente, né, do jeito e socialmente, né, do jeito mais indicado para elas, tá? Porque a gente fala de Grécia, né, antiga, porque todos esses locais, todas esses cidades-estados, né, elas falavam, né, eles falavam a mesma língua, a língua grega, né, e compartilhavam a mesma cultura, né, a cultura helênica, tá? Então, por isso que a gente fala, né, quando a gente está falando sobre a Grécia, a gente está mencionando o, toda essa região de cidades-estados aí, beleza? Então, outra coisa que a gente viu, né, foi aquela divisão, né, da história, a gente entendeu um pouquinho, buscou estudar um pouquinho sobre as duas principais cidades-estados, tá? Que é o Atenas, tá? E Esparta. A gente viu um pouquinho sobre a sociedade espartana, né, uma sociedade mais rígida, né, militarizada, e a sociedade ateniense, tá? A questão foi onde surgiu a democracia e acabou contribuindo aí, né, nas lutas sociais, nas lutas políticas e nos modelos, vários modelos foram implantados, né, alguns modelos políticos diferentes na Grécia, em Atenas principalmente, né, como desde a tirania, né, a democracia, a oligarquia e assim por diante, tá? Então, agora a gente vai focar, nessa aula de hoje tem um foco específico, tá? Nos acontecimentos políticos ocorridos nas cidades-estados gregas, ou seja, os principais líderes políticos e que implementaram reformas políticas importantes aí na Grécia Antiga, tá? E aí essas reformas, né, essas políticas, tá, acabaram influenciando, né, e determinando um pouco sobre como seria essa luta aí pelo poder, tá? Entre os grupos que dominantes, né, os grupos que têm o poder, que possuem esse privilégio, tá? E os grupos que estão fora do poder, né? Então, os grupos mais prejudicados, né, que eles não ficam satisfeitos com a situação deles e aí eles vão lutar, né, eles vão tentar conseguir participar desse governo, participar do poder, tá? A, essa aula aqui, né, a gente seria legal para fazer online, né, porque seria tipo um jogo, né, que a gente iria distribuir aí para vocês, né, para a gente ir estudando cada um desses personagens, tá? Então, mas nessa questão existem aí as cartas gregas, né? São 6 legisladores, tá? São 6 legisladores aí que influenciaram tanto de Esparta, né, como de Atenas, tá? E aí a gente vai conhecendo um pouco mais de cada um, tá? E então, por exemplo, né, cada carta tem um nome, né, de um legislador, né, de alguém, de um cidadão que participou da vida política de uma cidade-estado da Grécia, né? Seja Licurgo, Drácon, Péricles, né? Clístenes e alguns outros, tá? E aí nessas cartas vai estar dizendo um pouquinho sobre o que foi que eles fizeram, né? E aí depois vou lançar algumas perguntas para vocês, né? Que aí a gente vai pensando aí sobre o que foi que eles fizeram, né?
e qual a relação que a luta que eles travaram, né, está relacionado ao nosso mundo hoje, né, ao mundo contemporâneo de hoje, principalmente também na vida brasileira. Então dá para fazer uma relação, tá? Algo que aconteceu lá na Grécia Antiga, né, com a nossa vida política e social hoje em dia aqui no Brasil em 2020, né? Então nessa aula a gente vai ficar voltando e vindo, né, o passado e o presente várias vezes, tá? Então, a primeira carta, né, é Licurgo, a gente vai falar desse cara chamado Licurgo, né? E a cidade-estado dele era Esparta, né? Eu vou primeiro apresentar aqui as cartas, né? Drácon, né? A cidade de Atenas. Atenas foi o principal local aí, né? Quem é da novela é Drácon, né? Ou é Licurgo, né? Não sei da novela não, qual é? Licurgo? Qual é a novela dele? Tô lembrado não. Então tem também aí a Solon, Novo Mundo. Aí é. Ah, é o cara da taverna, né? Parece. Não sei, agora que você falou, parece que é, mas pronto, é isso mesmo. Tem Solon, né? O outro, né, político importante aí de Atenas, né? Pisístrato, né? Foi também um tirano que a gente vai ver, de Atenas também. Clístenes, né, o número 5, ateniense, e Péricles. Então veja que a vida política de Atenas, né, é muito movimentada, né, muito turbulenta. Já a de Esparta, né, uma sociedade mais rígida, teve um grande nome que estabilizou, né, a sociedade e conseguiu manter as coisas, né, mais ou menos na linha, né? Então, a gente vai mostrando então as cartas e um pouquinho sobre o que cada um fez, tá bom? Primeiro aqui, ó, a gente vai ver sobre Licurgo, né? Licurgo, né, como a gente falou, foi um político, né, espartano, tá? E foi ele que desenhou, né, a organização estatal, né, que é atribuída a Licurgo, né, que se compunha de um rígido sistema, né, um rígido regime de formação, né, formação educacional, né, formação do indivíduo, tá? E possuía um caráter de obrigação social e imposição estatal, tá? Então o Estado iria impor ao cidadão, né, ao indivíduo, aquela forma de aquele sistema, né? E você não teria a opção de negar isso não, né? O Estado estava impondo uma obrigação social a você, em nome do Estado, né? Em nome da cidade-estado de Esparta, por exemplo, né? No caso, com o objetivo primordial de treinar cidadãos masculinos à vida militar espartana, né? Então, como a gente viu, né, a questão militar em Esparta era muito forte, tá? Desde cedo, né, as crianças eram treinadas e formadas, educadas para se tornarem grandes soldados profissionais que viriam a defender a cidade de Esparta, né? Então, quem determinou esse sistema foi exatamente esse cara aí, ó, Licurgo, né? Então, a lei de Licurgo, né, determinava a educação dos jovens pela cidade de Esparta a partir dos 7 anos de idade. E também uma educação rígida para esses garotos que ficavam nesses acampamentos, né? Eles moravam nesses acampamentos até completarem 18 anos e servirem por mais 10 anos no estado de Esparta, né? Então, foi graças a Licurgo, né, que Esparta se potencializou, né, ou seja, se transformou numa potência, né, econômica, política e, sobretudo e principalmente, bélica, ou seja, uma potência militar. De toda a região ali da Grécia, né, por causa dessas leis de Licurgo, né, a Esparta se sobressaiu, né, o exército espartano era um exército excelente, né, era um exército eficiente e eficaz demais, tá? Era o exército profissional da Grécia antiga, que foi fundamental quando as cidades-estados gregas se uniram para vencer o Império Persa, que estava tentando invadir o território grego, tá? Então, o primeiro aí é Licurgo, né? A carta número 1, né? Que diz o que sobre ele?
como a gente viu, né, um lendário legislador de Esparta. Tá? Esparta era conhecida pelo rigor na educação dos jovens formados desde cedo para servir ao exército. Tá? Essa era a premissa básica de sua política, ou seja, esse rigor na educação, né, para se tornar um soldado, tá? Então, ele foi a principal palavra-chave aí que se coloca sobre Licurgo é exatamente essa rigidez, né, esse rigor, tá? E o desafio a gente utiliza para repensar, né, para pensar um pouquinho sobre a educação, tá? E vindo para a realidade brasileira, tá? Lançando aí algumas perguntas a vocês, né? Qual é o propósito da educação hoje em dia? O propósito da educação na Grécia, em Esparta, era exatamente formar um cidadão preparado, né, integralmente para defender, né, e para se doar à cidade-estado, no caso de Esparta. Então ele iria ter que lutar, ele ia ser um exército, um soldado, exímio soldado, que deveria servir da melhor forma a cidade dele, né, o Esparta. Né? E hoje em dia, qual é o propósito da educação hoje em dia? O que é que vocês acham? Pode responder aí no bate-papo, quem não quiser falar. Hein? Acho que é preparar o aluno para a sociedade, para os dias atuais. Porque se a pessoa não tiver um bom estudo, uma boa aprendizagem, provavelmente você não vai ter um bom emprego, não vai se adaptar às tecnologias que do decorrer do tempo vai evoluindo. Sim, pronto. Então, a educação seria essa forma de preparar o cidadão, a pessoa, né, para a vida em sociedade, né, apresentar a essa pessoa, né, os conhecimentos de mundo necessário, né, para ela atuar de forma adequada nessa sociedade, né, a vir a trabalhar e a se sustentar e também a participar da vida política, né, do local onde ele mora, né, da comunidade, do país, né, do estado e assim por diante, né? Então, é bem essa visão mesmo de educação que a gente tem hoje em dia, né? Que medidas devem ser tomadas pelo poder político para fortalecer a educação? O que é que vocês acham? O que é que a gente pode fazer? O que é que os governos podem fazer, né? O que é que o poder político pode fazer para fortalecer a educação? Hein? Melhorar as escolas, fazer um ambiente muito melhor para a pessoa aprender, aprender as matérias, as disciplinas, fazer uma sala diferente, de acordo com cada Melhorar a matéria. infraestrutura, né? Os investimentos, né? Para tornar uma aprendizagem um negócio mais legal, né? Então, Pauliana e Camila, Thaísa, podem falar aí também, viu? Então, ó, como o rigor da lei pode ajudar na aplicação das verbas públicas destinadas à educação? E aí, essa pergunta aí o que é que, ou seja, o que é que a lei, né, pode ajudar, né, realmente no direcionamento e na aplicação das verbas públicas destinadas à educação? E aí, o que é que pode acontecer? Acho que, deixa eu ver, melhorando, colocando mais rendimento para a escola, dando mais dinheiro para a escola conseguir mais evoluir, porque com o passar do tempo, nós vamos precisar de mais coisas, então que a escola tem que crescer junto. Nós devemos fazer a escola crescer e ao mesmo tempo ela crescer junto. E punir também os desvios, né? Porque, como a gente sabe, né, muitas vezes tem dinheiro, né? Mas esse dinheiro ele se perde no meio do caminho, né? E aí essas autoridades públicas aí que
responsáveis por esses desvios, né, eles não são nem punidos e nem não acontece nada com eles, né? Então, esse rigor da lei ele pode ajudar nessa ideia aí de punir, né, quem desvia de dinheiro, principalmente da educação, né? O outro cara, então, aí que a gente vai ver, ó, é Drácon, tá? Drácon não tá na novela, não, né? Quem tá na novela aí é Licurgo, né? Mas Drácon é um primeiro, né, legislador importante aí de Atenas, tá? Ele inaugurou aí uma tradição de luta política, tá? Que iria durar séculos, tá? Então, Drácon foi um político revolucionário para a sua época, né? Ele foi também o primeiro legislador, né, das polis gregas. Então, ele foi famoso por ser excessivamente severo, ou seja, muito rígido, né? Quando não sanguinário, né? Ele também era famoso por ser sanguinário, né? Agora, por quê? Tá? Uma das suas mais importantes ações, né, foi a elaboração de um código de leis, tá? Que serviram como a primeira constituição escrita da cidade de Atenas. Até então, as leis eram só faladas, não tinha nada escrito, tá? Então, foi Drácon, né, que ele resolveu compilar, né, juntar essas leis em um código, tá? E para deixar claro para os cidadãos quais eram as leis que estavam regendo aí a relação entre eles. Tá? Então, as leis concebidas, né, por Drácon ficaram conhecidas como Código de Drácon, né, cuja redação ocorreu por volta de 620 a.C., né, e onde para quase todos os crimes, era aplicada a mesma pena, ou seja, a pena de morte. Tá? Então, por isso que ele ficou sendo considerado, né, muito severo, tá? Porque para punir ele usava uma punição excessiva, né? Uma punição exemplar, que para impedir que as pessoas cometessem o crime seria exatamente a pena de morte, tá? Então, deixando bem clara aí a sua característica de severidade e intransigência, né? Então, não sei se vocês já ouviram falar sobre o termo draconiano, né? Então, ó, fulano é muito draconiano, então essa norma aí, essa regra é muito draconiana, né? O que é que significa isso, né? É exatamente para qualificar, né, a norma que exerça, né, um rigor punitivo muito grande. Então, por exemplo, se na escola tivesse uma norma, uma lei, né, uma regra, ó, se você conversar, você está expulso da escola, né? Aí imagina que regra da gota é essa? A pessoa não pode dar um pio na sala que o cara está expulso da escola, né? Então aí pode se chamar essa regra, né, de uma regra draconiana, né? Uma lei draconiana, porque exatamente pega essa referência de uma regra muito rigorosa, tá? Apesar disso, seu principal mérito consistiu em proporcionar normas determinadas e iguais para todos, né? Construindo o primeiro passo para diminuir os privilégios da aristocracia, o que na época provocava conflitos sociais, desordens e instabilidade política, né? Ou seja, na época, só quem tinha privilégio político, né? Só quem se beneficiava das leis e das normas, né? Eram os eupátridas, né? Era a classe dominante, né, a aristocracia. Então, as pessoas podiam, essa elite, né, essa classe dominante, poderia mudar e interpretar a lei a seu favor. Ou seja, eles nunca eram punidos, né, porque era só você dar um jeitinho aqui que a lei não seria aplicada para você. Tá? Já com as leis draconianas, né, com o Draco, né, essa lei passou a ser, né, determinada e iguais para todo mundo, o que gerou uma insatisfação muito grande aí desse grupo que iria impulsionar aí as próximas lutas políticas, tá? Que a gente vai ver em seguida, né? Então, a carta de Draco, né, ele fica, ó, lei para todos, né? Ou seja, em Atenas, em 593 a.C., Drácon, o primeiro reformador, registrou as leis por escrito, né, retirando o poder de justiça das mãos dos mais ricos, transferindo-o para o Estado. Né? Então, a palavra-chave aí é exatamente as leis. Tá? E a questão da justiça como um desafio para colocar, para realmente essas leis
fazendo injustiça para todos, e não somente para uma classe, tá? E aí algumas perguntas, né, algumas relações que a gente pode fazer em relação ao mundo hoje, né, ao contexto brasileiro hoje. O que é que vocês acham, né? Agora, Thaís, Camila, Pauliana aí, ó, podem escrever aqui também, porque e Marcos, além também, pode continuar falando, né? Mas é bom também a participação aí de todos, né? Até porque é uma Assembleia do Povo, né? A Assembleia do Povo, a pessoa deve participar, né? Então, a primeira pergunta aí, ó. Que leis poderiam ser fortalecidas ou criadas para melhorar as condições de vida do cidadão brasileiro? E aí, imaginem uma lei que vocês acham que poderia ser, ou uma lei que já existe, ou uma lei que poderia ser criada, né, para melhorar a vida do brasileiro, nas condições de vida do brasileiro. Vocês sabem pensar alguma dessas leis, ou criar alguma lei, ou fortalecer alguma lei? É, pessoal, criar uma lei que não importa a pessoa, ela tem o direito a ter uma moradia, um emprego, comida na mesa. Para mim, queria que criasse um tipo esse, porque muitas pessoas no Brasil, no mundo, passam fome, não tem um lugar para morar, não tem Exato. um emprego. Então, seriam, no caso aí que você está dizendo, leis para garantir, né, pelo menos uma dignidade mínima aí entre as pessoas, né, entre todos os cidadãos, né, em todos os brasileiros, porque concordo 100% aí com você, né, a questão da moradia, né, garantir moradias, né, dignas para as pessoas, né, uma renda, pelo menos uma renda mínima, né, para que pelo menos as pessoas não passem fome, né, ou Bolsa Família e alguns programas, até esse auxílio emergencial que veio aí, né, alguma coisa, né, paliativa, né, agora seria interessante uma que realmente ajudasse, né, as pessoas, né, a viverem pelo menos minimamente de forma digna, né, então realmente são leis necessárias aí que poderiam contribuir para a melhoria das condições de vida do brasileiro, né. E aí, mas aí a questão, o que é que vocês acham? Né? E novamente eu vou pedir a participação de Thaisa, Camila, Pauliana, né? Como garantir justiça a todos os brasileiros e não só para alguns? Porque o que a gente vê, infelizmente, hoje em dia no Brasil apesar da lei dizer uma coisa, né? Na verdade, a justiça só é feita para o pobre, né? O rigor da justiça é só aplicado, às vezes, um rigor draconiano, né? Às vezes, um rigor excessivo, né? É somente aplicado contra o mais pobre, né? Como tem até aquele caso da mãe que perdeu o filho, né? Tava na casa da patroa e aí a patroa colocou o menino no elevador, o menino caiu do nono andar, né? Aí a mulher só pagou R$ 20.000, né? Que para ela isso aí não é nada, né? E já está livre, respondendo em liberdade e tudo mais. E a própria mãe disse na época que aconteceu, diz, ó, se fosse comigo eu estava preso até agora. Eu tinha saído do carro da polícia direto para o presídio, né? Então, o que é que vocês acham aí? Como garantir justiça a todos os brasileiros? Quem não quiser Com a falar, palavra, escreve. professor. Oi? Com a palavra, porque se todo brasileiro tiver a chance de poder falar, de poder debater, chegar, falar com, por exemplo, com o presidente, se todo o povo se unisse para mudar o Brasil, com certeza conseguiria. Mas nem todos levantam o dedo para mudar o mundo. Aí acaba assim, os ricos tendo mais condições, mandando nos pobres, coitado lá sofrendo, sem ter emprego, sem ter o que comer. Acaba a gente baixando a cabeça e aceitando tudo, né? O Thaísa, né, tá falando aí, ó, julgam antes de escutar a palavra do próximo, né? Exatamente, né? E a questão desse julgamento, principalmente julgamento público, né? Que a gente tem.
E nessa questão da justiça, né, acontece também que a palavra do próximo, alguns próximos valem mais, né? Se esse próximo for uma palavra de alguém, né, que tenha muito dinheiro, né, essa palavra, a palavra dele vai valer mais do que a minha palavra, né? Ou a palavra da mãe do menino que morreu, né, que é negra, pobre e tudo mais. Então a palavra dela vale menos do que a palavra da patroa lá, que é esposa do prefeito, né, da cidade lá de Pernambuco, né? Então, na verdade, e também era para a gente julgar, né, escutando a palavra do próximo, né, e dando o valor real, né, o mesmo valor a qualquer próximo que seja esse, né? E não simplesmente pela quantidade de dinheiro que ele tem, por exemplo, né? E o que fazer para que as leis sejam cumpridas por todos? O que é que vocês acham aí? Para esse negócio não ficar de que, ó, a lei serve só para os meus inimigos, né? Para os meus amigos eu faço vista grossa e eles podem fazer o que quiser. Como é que a gente pode impedir isso, né? Ou seja, o que fazer para que as leis sejam cumpridas por todos? Acho que, E aí? que as pessoas se unissem, pessoal. Que as pessoas se unissem para as leis sejam cumpridas, seja feita do mesmo jeito que ela foi escrita. Porque se as pessoas unirem as forças, com certeza vão conseguir. Mas se elas não fizerem nada a respeito, vai continuar as mesmas situações. Então, a resposta está mais uma vez na união, né? Na ação política, né? Na ação coletiva do povo para cobrar que essa lei seja cumprida, né? Então, por exemplo, não aceitar passivamente uma situação de injustiça, é o que você está dizendo, né? Você testemunhou, se o povo está testemunhando uma situação de injustiça aí, né? Ele tem que agir, né? Então, muito bem também, né? Então, o próximo aí, ó, Solon, né? Parece Solon de Lucena, que é um cara importante que teve aqui, né? Mas é Solon, né? De Atenas, tá? Então vamos falar um pouquinho de Solon, né? É quando a democracia, essa noção de governo do povo começa a surgir, né? Ainda não é exatamente uma democracia, mas ela começa a engatinhar, ou seja, a crescer, né? A se desenvolver, tá? Então é a Solon que devemos a noção de democracia, né, em relação de governo formado então pelo povo, né? Na época em que ele ascendeu como líder, né, Atenas era dominada por uma aristocracia hereditária, né, cujos integrantes eram chamados de eupátrides, né, que a gente já falou aqui dos eupátrides, né? É a classe dominante lá da aristocracia, né, de umas poucas famílias que governavam a cidade de Atenas, tá? Então, os eupátridas possuíam as melhores terras e monopolizavam o poder, né, e o sistema em voga, ou seja, eles eram os donos do sistema, né, todo ele baseado na riqueza de seus integrantes, né. Então, como era de se esperar, né, esse panorama, né, gerava frequentes lutas políticas, né, já que os cidadãos eram privados de qualquer direito, tá? Tornando-se muitas vezes devedores dos eupátridas, né? Então, os eupátridas era quem tinha dinheiro e tal, e aí uma pessoa, um cidadão comum, um plebeu, né? Um, um cidadão pobre, né? Acabava devendo a ele, né? Pegava um dinheiro, ele não conseguia pagar, e acabava, como era o costume da época, quem devia a alguém, quem não conseguia pagar uma dívida a alguém, acabava sendo escravizado por essa pessoa, né? Então, muitos acabavam como escravos, né, por não conseguirem saldar suas extorsivas dívidas, ou seja, dívidas muito grandes, né? Então, o que foi que Solon fez ao assumir o poder, né? Ele combateu, né, tal realidade, né, essas condições aí, né, tal realidade social, econômica e política, né? O que foi que ele fez? Quais foram as medidas tomadas por Solon, né? Ele anistiou as dívidas dos camponeses, ou seja, perdoou as dívidas dos camponeses, tá? Porque senão os camponeses se tornariam escravos dos eupátridas, né? Proibiu a escravização por dívidas, né? Agora não era mais permitido você se tornar escravo porque não pagou uma dívida, né?
aboliu, então, a hipoteca sobre pessoas e bens. Hipoteca é você dar como garantia para um empréstimo, né? Você está pegando dinheiro e como garantia eu dou minha própria vida, né? O meu trabalho, se eu não pagar, eu me torno um escravo seu, né? Então, você está se colocando como um hipoteca. Então, se eu não pagar, eu dou meu carro, minha casa, né, para você, tá? Ele também libertou os pequenos proprietários servidos em regime de escravidão, né? Então, impôs limites à extensão das grandes propriedades agrárias para não ficar muitas propriedades nas mãos dos eupátridas, né, em poucas pessoas, né, e também, né, tão importante quanto ele diminuiu os poderes e as arbitrariedades dos eupátridas, né, dos nobres e dos aristocratas, né. Então, reformou as instituições políticas e deu direito de voto aos trabalhadores. Então veja que todas as reformas aí de Solon foi com o objetivo de limitar o poder dos eupátridas, dos aristocratas, e espalhar mais um pouco de democratizar mais esse poder, e também a questão da mudança de vida para os pobres, né? Ou seja, um camponês ou um pequeno proprietário que não poderia pagar uma dívida, ele não ia ser mais agora escravizado, tá? Então, esse aí foi o Solon, né? Então, virando aí a carta dele, ó, né? Foram, na verdade, os primeiros passos da democracia, né? Solon, em 594, né, antes de Cristo, em Atenas, extinguiu a escravidão por dívidas, como a gente viu. Ó. Devolveu as terras perdidas por dívidas aos camponeses, né? Limitou a extensão da propriedade e dividiu a sociedade de acordo com a renda das pessoas, né, da participação. Tá? A palavra-chave era terra. Né? Então veja que ele teve uma preocupação, né, importante aí sobre a terra não ficar concentrada nas mãos de poucas pessoas, né, no caso dos eupátridas. Né? E o desafio que a gente vai lançar aí algumas perguntas é em relação à propriedade. Tá? Vocês conhecem o MST, vocês conhecem a situação de propriedade de terra no Brasil? O que é que vocês acham? Qual a situação da propriedade de terra no Brasil? Existe uma concentração de terra nas mãos de poucas pessoas ou a quantidade de terra, né, é distribuída de forma igualitária aí entre as pessoas? O que é que vocês acham? Acho que não, professor, porque acho que muitas pessoas assim não têm o direito assim de ter uma terra, uma casa, um terreno. Difícil. Tem mais pessoas que têm mais umas quatro, cinco casas, em vez de, por exemplo, dar a uma pessoa que mais necessita, não. Esse pessoal aluga para ganhar dinheiro. Pode ter, ele, por exemplo, ele só pensa em si mesmo. Acaba que o Brasil tem muitas pessoas que não têm onde morar por causa disso. Exatamente, né? A questão da concentração de terras, né, nas mãos de poucas pessoas. Enquanto tem algumas poucas pessoas que têm milhares de hectares de terra, né, uma terra que não chega nem a produzir nem né, metade dela. Né? Mas aí, porque é uma propriedade dele, então ele fica lá, deixa a terra sem produzir, sem nada, só dizer que é dele. Enquanto isso, milhares e milhões de pessoas não têm acesso à terra que queria plantar nessa terra, queria produzir nessa terra, né? Então, vocês conhecem o movimento MST? Eu não, nunca ouvi falar, não. Nunca ouviu, não? Thaís, a Camila, a Pauliana, vocês já ouviram falar no MST? Também não. Eu, E no movimento. Oi? eu também não. E no movimento Sem Terra? Conhecem o movimento Sem Terra? Eu já ouvi falar, mas eu não tô me recordando, não. É, inclusive, né, como a gente vive aí numa cidade, né, no rural, né, que tem muita coisa rural, né? Camila já ouviu falar aqui, ó, que na verdade, né, o Movimento Sem Terra é bem muito conhecido, né, principalmente nas zonas rurais aí, né, que é um grupo, né, de pessoas que não têm acesso a essa terra, né, um movimento espalhado por todo o Brasil, né, que ele vai atuar, ele vai agir para tentar fazer uma reforma agrária no Brasil. O que é uma reforma agrária? É você redistribuir as terras improdutíveis, ou seja, você pegar as terras de um grande latifundiário aí que não tem, ele não produz em toda a terra está parada, improdutiva,
e ele pegar e ter uma redistribuição dessa terra aí para as pessoas que não têm terra, tá? Então, eu aconselho aí vocês a fazerem uma pesquisa um pouquinho sobre esse MST, que é uma proposta que está muito alinhada à nossa vida, né? A vida principalmente do pessoal que mora no campo, né? Que lida, que trabalha diretamente com a terra, que passa por essa situação, às vezes, de ver alguma situação de não ter acesso à terra, né? Assim é bom a gente reconhecer, né, esses movimentos de luta pela terra, tá? Então, o MST é importante nesse sentido. Então, pensando nisso, já que vocês não conhecem e é tão importante conhecer, eu vou em algum momento aí mais para frente, eu vou passar um trabalho específico para pelo MST, né, que é importante aí, tá? Então, o que fazer para garantir a posse de terra aos pequenos proprietários que dela retiram sua sobrevivência? O que é que vocês acham? Ou seja, o que é que a gente pode fazer, o que é que o poder público, os governos podem fazer para garantir a posse de terra aos pequenos proprietários, né, que dela retiram sua sobrevivência? E aí? Algumas medidas que podem ser tomadas para favorecer esses pequenos proprietários. Acho que, assim, pessoal, o governo teria que tomar uma ação que eles fossem lá ou conversar de primeiro, né, ter um diálogo. Se caso eles não quisessem colaborar, ir para a segunda opção, né, que é a força, assim, e dar quem precisa, porque tem muitas pessoas no mundo, no Brasil, no mundo, estão acumulando sem ter aonde morar, sem ter moradia, sofrendo fome, não ter um emprego, dificilmente tem algo para comer. E isso é drástico. Um mundo desse jeito não vai para frente. Se as pessoas não pararem Exatamente. que eles estão pensando em si mesmos, pensando em ganhar dinheiro, e não pensando no seu, vamos dizer, no seu parente, no seu vizinho, assim, no seu semelhante. Tá pensando só em si mesmo. É, exatamente. E também os governos eles poderiam apoiar mais esses pequenos proprietários, né? Que não têm condição de vida, né? Não tem condição financeira de às vezes plantar o pé de uma semente ou alguma coisa assim. Então, medidas de crédito a essas pessoas, né? É sempre interessante, tá? Então, o próximo cara aqui, ó, é Pisístrato, né? Então, Pisístrato, né? Esse nome estranho aí, ó, ele foi deu continuidade aí, ó, a esse processo de luta política em Atenas, tá? Ele é chamado de tirano, né? Ele implementou uma tirania. Tirania, hoje em dia, ela tem uma conotação, um significado negativo, né? Ou seja, você é muito autoritário, você é muito mandão, você é muito tirano, né? Mas né, na Grécia Antiga ele ainda esse termo ainda não tinha esse sentido negativo, tá? No caso, as reformas de Solon, que a gente falou anterior, né, aliviaram as tensões entre ricos e pobres, né, mas não foram suficientes para pôr cabo, para terminar os embates políticos, né, as lutas políticas entre os mais influentes. Ou seja, os eupátridas ainda estavam muito insatisfeitos, né, e queriam conservar o seu poder. Enquanto isso, os mais pobres queriam lutar, continuar a luta para conseguir o poder. Tá? Então, Pisístrato tinha o apoio dos homens da montanha, que eram chamados mais pobres, né, que eram a maioria da população, tá? Então, esse Pisístrato era muito malandro e algumas malandragens dele, né, são utilizadas até hoje. Eu não sei se vocês vão lembrar algo bem recente que pode ser mencionado aí, né, relacionado. A gente não pode afirmar que foi ou não, né? Mas veja se vocês lembram de alguma coisa nesse sentido. Olha o que Pisístrato fez. Então, para ele dar o golpe, né, para ele tomar o poder, tá? Ele fingiu, né, que foi ferido pelos inimigos do povo, tá? Então, ele forjou, né, um ataque em que ele ficou ferido, que alguém que era inimigo do povo, né, feriu ele, tá? E aí ele, como ferido, né, ele exigiu na Ágora, né, que lhe fosse fornecido uma guarda pessoal para sua proteção. E com essa guarda, né, ele acabou tomando o poder, né, e se tornou o chefe único lá de Atenas.
né? Então, mas veja a malandragem aí de que ele fingiu um ataque a ele mesmo e disse que esse ataque foi feito pelos seus inimigos, né? E acabou conquistando o apoio do povo, né? Que ele viu que o povo viu que ele foi atingido, atacado e tudo mais, e aí o apoio a ele aumentou, né? Vocês lembram de alguma coisa parecida recentemente que teve isso aí, né? Se a gente forçar um pouquinho a memória, a gente lembra de algum caso assim, né? O outro caso aí dele, que o bicho é malandro demais, né? E aí eles, ele até abusa da capacidade de crença do povo, né? Porque quando ele perdeu o poder para tentar conseguir de novo, né? Ele foi expulso, mas aí na volta, né? Já nos braços do povo, ele anunciou que ele estava voltando, né? Que a deusa Atena, né? A deusa grega, né, a deusa Atena trazia Pisístrato de volta à Acrópole em uma carruagem, né? Então ele estava chegando na cidade em uma carruagem acompanhado pela própria deusa Atena. Ou seja, então o prestígio dele era tão grande que a própria deusa Atena estava acompanhando ele, né? Então, para esse fim, para dizer isso, ele fantasiou uma bela mulher de deusa grega, né? Então ele pegou uma mulher bonita aí e tal, e vestiu de Atena e disse que era deusa, né? E para piorar, né? As pessoas acreditaram na farsa, né? Então, a notícia, né, rapidamente se espalhou e Psístrato foi recebido com entusiasmo pela população, né? Mas o que é que importa de verdade no governo dele, né? Impôs a divisão em seu governo, né, tirânico, não ouvindo os outros, né? Em seu governo ele impôs a divisão das grandes propriedades e a distribuição de terra para aqueles que tivessem poucas posses, né? Então, além disso, estabeleceu várias obras públicas, né, que deram emprego aos atenienses e organizou diversos eventos esportivos e religiosos, né? Então ele foi um líder muito popular, sobretudo aí entre os mais pobres, tá? Então a carta aí, ó, diz que a tirania no poder, né, de Pisístrato, em 560 a.C., Pisístrato tomou o poder, né, aprofundou as reformas, distribuiu terras férteis aos camponeses, e instituiu o crédito agrícola para os camponeses atenienses, né? A questão de reformas e a palavra-chave crédito, né? Então, algumas coisas aqui a gente já falou, né? Na resposta de vocês aí, Marcos já falou de algumas aqui, né? Então, que reformas deveriam ser feitas para que pudesse melhorar a condição de vida da população brasileira, né? Marcos já falou aí da questão de garantir a moradia, né? Umas condições mínimas, né? Qual a importância de programas que distribuem renda para os mais pobres, né? A gente já falou aí do Bolsa Família um pouquinho, né? E do auxílio emergencial, que infelizmente é emergencial, mas que deveria ter uma renda, né? Fixa e uma renda para todos, né? Para todos que precisam, no caso, né? E o que deve ser feito para garantir o crédito, isso aí a gente também falou já, né, que é o governo, né, garantir esse crédito, né, esse empréstimo para o pequeno proprietário, né, o pequeno produtor, né, agrícola, né, empreendedores do campo. Outro carinha aqui, ó, é o Clístenes, tá? Então, Clístenes, ele é considerado o pai da democracia, tá? Agora ele aprofundou o sistema aí de participação dos cidadãos, né, que criou realmente e deu as bases aí para essa democracia. Lembrando que essa democracia não é a mesma que a gente tem hoje, tá? A gente tem hoje uma democracia representativa. Nessa época aí, ó, de Clístenes, na Grécia Antiga, era uma democracia direta, participativa, então, em que os cidadãos, né, participavam diretamente das decisões. Tá? Então, com as reformas de Clístenes, o pertencimento à aristocracia, né, de sangue e riqueza não eram mais condições para o exercício dos direitos políticos, tá? Mas a qualidade de ser um ateniense livre. Ou seja, se você fosse um ateniense homem e livre, que não fosse escravo, né, nem fosse estrangeiro, você iria participar da vida política. Tá? Você poderia votar e ser votado. Né? Então, por séculos, né, por vários séculos, 4 tribos exerciam poder político e, naturalmente, né, faziam parte das famílias tradicionais, dos eupátridas, que a gente já falou. Então,
Clístenes, né, aboliu a divisão por tribos de sangue das famílias, né, e introduziu uma divisão de caráter territorial. Tá? Então ele criou 10 tribos, né, e a divisão, né, não tinha nada a ver com o parentesco, né, das famílias. Né? Então Clístenes expandiu o Conselho dos 400, né, instituído por Solon, ao criar o Conselho dos 500. Cada uma das 10 tribos, né, iria colocar, né, 50, iria escolher 50 membros, né? Esses membros eram escolhidos por sorteio, tá? Ou seja, é um sorteio aleatório mesmo, desde que possuísse mais de 30 anos de idade, né, e já não tivesse exercido 2 mandatos, tá? Para Na mentalidade ateniense, por que sorteio, né? Sorteio a gente parece um negócio muito aleatório, né? Mas para o ateniense, todo cidadão, se você fosse cidadão, né, você estava apto a votar e a ocupar qualquer cargo público. Tá? Então, daí o preenchimento dos cargos por sorteio. Tá? O resultado do sorteio, né, não era entendido como obra do acaso, né, realmente por sorte. Na verdade, eram os deuses que escolhiam os seus preferidos. Tá? Então, se eu ganhei um sorteio, é porque os deuses tinham me escolhido, né, para exercer aquele cargo. Tá? Então, de Clístenes, né, o poder da Assembleia Popular Democrática. Tá? Clístenes assumiu o poder em 509, né, e seu governo promoveu a participação de todos os nascidos em Atenas, ricos ou pobres, nas decisões do governo. Né? Escravos, estrangeiros e mulheres estavam fora das decisões políticas. Né? Então, a palavra-chave aí é a democracia, né, no sentido de inclusão. Tá? Então, a questão aí, ó, a democracia brasileira, né, como se construiu a democracia brasileira, né, um processo, né, de muitos altos e baixos, tá, muitos golpes ainda que toda vez que na história do Brasil, se a gente perceber, toda vez que esse poder está sendo distribuído, está sendo ampliado para as classes populares, buscando uma maior inclusão social, né? As elites econômicas e políticas do Brasil querem impedir que esse processo ocorra, ou seja, que essa democratização ocorra. Tá? Isso é uma característica, infelizmente, uma característica que dura na democracia brasileira até hoje. Toda vez que vem alguém aí, que surge algum movimento para ampliar e melhorar as condições de vida sociais da população, ou incluir mais o social, né, a preocupação social, esse movimento, né, esse governo, ele é impedido, né, ele é golpeado, né, para impedir essa democratização social. Tá? Ou seja, na história brasileira, né, a democracia é uma fachada para manter no poder as classes dominantes, que sempre dominaram no Brasil e continuam dominando, infelizmente. Né? Então, Marcos, aí eu gostei muito da frase de Marcos, da fala de Marcos, quando ele fala de que a gente tem que se juntar, né? A gente tem que se juntar e cobrar posições, né? Então, é exatamente a segunda aí, ó. Qual a nossa responsabilidade na construção de uma sociedade democrática? É exatamente isso, a gente se juntar, né, e cobrar essas soluções, a melhoria realmente de vida da população, né? Não aceitar governantes que cheguem aí de forma autoritária, né, arbitrária. E coloquem coisas aí que vai prejudicar a população brasileira, tá? E o que fazer para garantir a maior participação dos cidadãos brasileiros nas decisões políticas, né? Ouvir, né? Marcos também já falou aí na questão de ouvir, e Pauliana também aí, não, foi Thaísa, né, que falou na questão de ouvir o próximo também. Então, a questão de colocar a participação aí dos brasileiros, tá? Por último, sim, aí uma chargezinha, né, de Clístenes, vendo como a democracia como usamos, né, como nós usamos a democracia que ele inventou, né? Ele está triste aí, ó, porque a gente deturpou muito aí essa questão da democracia, né, nessa ideia de todos participarem, né? Apesar de ainda haver falhas na democracia idealizada por Clístenes, né? Porque mulheres, né, escravos e estrangeiros não participavam, né? Apenas menos 10% da população ateniense é que participava de fato do governo, né? E Péricles é o último aí que a gente vai ver, que é o apogeu aí do período clássico, tá? Então, Péricles foi um político ateniense, tá? O Partenon, né, que é
uma obra, né? Um templo mais conhecido aí da história antiga, né? Mais bonito e que as ruínas dele ainda duram até hoje, tá? Foi construído durante sua administração. Então, o desenvolvimento econômico, político, intelectual e artístico que a Atenas alcançou na época de Péricles levou o período a ser conhecido como o século de Péricles. Tá? Então, entre 450 e 449 a.C., né, Péricles conseguiu obter da Assembleia uma aprovação de um decreto que autorizava Atenas a empregar o tesouro da Liga de Delfos, né, que era uma reunião de 200 cidades gregas que pagavam impostos a Atenas, né? Então ele pegou esse dinheiro para reconstruir, né, templos e edifícios públicos, né? Então ele usou esse dinheiro para um enriquecimento urbano, ou seja, para deixar Atenas a cidade mais bela do mundo, né? E até conseguiu, porque criou, né, e construiu vários templos belíssimos que duram até hoje, né? E até hoje são visitados, né, mundialmente por turistas que vão ver e contemplar exatamente essas obras, né? Então, a rápida expansão econômica e a evolução política no século de Péricles influenciou o pensamento grego, né? Então, desenvolveram-se várias tendências no campo da filosofia, né? E Péricles também promoveu a participação efetiva dos cidadãos atenienses no processo do desenvolvimento político e social, né? Embora os cidadãos de Atenas, como a gente falou, né, constituíssem uma minoria, né, de 10% da população, tá? Então, Péricles, né, é a questão da cultura e da arte, né, quando a gente fala em Péricles, porque ele ampliou a participação dos povos nas decisões do governo, estabeleceu tratados de paz com a Pérsia, né, urbanizou a cidade que viu excelente produção cultural, artística e literária, né? Então, a palavra da cultura e da paz, né? Então, só algumas perguntinhas aí para a gente finalizar. Ó. Por que um país deve se pautar na política internacional, na harmonia entre os povos? E aí, na relação entre os países, né? A gente deve se pautar, a gente deve agir, né, com base na harmonia ou procurando o conflito, resolvendo as coisas pelo conflito. O que é que vocês acham? Na harmonia, professor, porque se caso eles forem no, assim querendo arrumar briga, confusão, muitos milhões de mortos vão morrer, milhares de pessoas. E para não acontecer isso de novo, é o certo, tem que ter harmonia, tem que ter perseverança, tem que ter paz. Porque se caso acontecer uma nova guerra, ponto, o mundo vai ser completamente destruído agora. Exatamente, né? Porque é a questão da negociar, de conversar, do diálogo, né? Muito melhor, apesar de demorar mais às vezes, né? Porque todos têm que entrar em acordo no máximo aí e tal, mas sendo que pelo menos impede aí o conflito, milhões de mortes e tudo mais, né? Então, a arte, né, e a diversidade cultural, né, é importante para contribuir para essa cultura de paz, né? Porque aí a gente acaba respeitando e valorizando as diversidades e o que cada povo tem para oferecer como contribuição cultural, né? Então, a gente tem que estar sempre preservando aí a nossa cultura, né? E a cultura mundial, né? Eu trouxe aqui para a gente finalizar só algumas questõezinhas aqui, ó, tá? Então, ó, eu vou ler aqui e vocês respondem, beleza? Podem responder aí no bate-papo, então pode falar aí, ó. Sobre a democracia, tá? A teoria da democracia participativa é construída em torno da afirmação central de que os indivíduos e suas instituições não podem ser considerados isoladamente. A existência de instituições representativas em nível nacional não basta para a democracia, pois o máximo de participação de todas as pessoas, a socialização ou treinamento social, precisa ocorrer em outras esferas, né, de modo que as atitudes e as qualidades psicológicas necessárias possam se desenvolver. Esse desenvolvimento ocorre por meio do próprio processo de participação. A principal função da participação na teoria democrática participativa é, portanto, educativa, né? Então, nessa teoria, a associação entre participação e educação, né, tem como fundamento o quê? Ou seja, a relação entre participar da democracia e a educação, tá? Tem como fundamento, letra A ascensão da camada populares, letra B, organização do sistema partidário, letra C, eficiência da gestão pública,
Letra D, ampliação da cidadania ativa. E letra E, legitimidade do processo legislativo. O que é que vocês acham? Acho que é, pessoal. Então, assim, tô na dúvida, né? Mas eu vou na E. Letra E. E aí, Pauliana, Camila, Thaísa? Ó, a participação e a educação tem que ser levada em consideração, porque a partir da educação você vai poder participar melhor. E você participando melhor da vida pública, você vai ampliar a sua cidadania, né? A sua cidadania ativa. É como você estava dizendo, Marcos. A questão de que a gente não aceitar as coisas e se mobilizar, né? Tentar lutar para mudar. Isso aí é cidadania ativa, tá? Então você só consegue fazer isso de forma ideal, né? De forma mais adequada através do processo, se você for através de um processo educativo bem interessante, né? Que vai fazer, que vai colocar para você esses, que você tem esses direitos, né? Essa noção de que você pode participar e que você deve participar para exercer a sua cidadania, tá? Então, a relação entre participação e educação aí vai em relação à ampliação, ele busca exatamente a ampliação da cidadania ativa, ok? Outra aqui, ó. Entre os pobres, né, muitos se dirigem a terras estranhas, vendidos e cobertos de correntes. Quantos dos que tinham sido vendidos, uns injustamente e outros com justiça, fiz voltar para Atenas, sua pátria, fundada pelos deuses. Dei liberdade a outros que aqui mesmo, em Atenas, sofriam servidão indigna, tremiam diante do humor e dos patrões. Eis que realizei, graças à soberania da lei, fazendo com que a força e a justiça agissem concordemente, né? Então, ó, com base no texto de Solon, ó, esse texto é de Solon, ó. Então você vai dizer se é verdadeiro ou falso, certo? Na experiência democrática vivida pelos atenienses durante o período helenístico, a escravidão foi eliminada através da legislação elaborada por Solon, sobrevivendo apenas a servidão voluntária. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Falso, né? Ó, não, ele, apesar dele ter abolido, né, a questão da escravização por dívida, né? Ele não aboliu totalmente a escravidão, não. Tá? Ele aboliu a escravidão por dívida, né? Por exemplo, se Atenas entrasse em guerra com o povo estrangeiro e ganhasse a guerra, né, os outros povos do povo estrangeiro, né, podia ser escravizado, tá? Então ele não aboliu a escravidão, tá? Ele aboliu uma parte da escravidão que atingiam os atenienses, que era a escravidão por dívida, tá bom? Então, na sociedade ateniense, as três principais classes sociais eram representadas por cidadãos nobres, homens livres nascidos de pai e mãe atenienses, metecos estrangeiros autorizados a viver na Ática e escravos, né? Prisioneiros de guerra ou filhos de escravos, ou seja, três grupos, né? Cidadãos, metecos, estrangeiros e escravos. Certo ou errado? Verdadeiro. Exatamente. Marcos colocou aí, ó, verdadeiro, tá? O outro, Drácon publicou as primeiras leis escritas em Atenas e com elas reforçou o direito dos nobres de interpretar as leis segundo as próprias conveniências, dando origem à tirania e ao adjetivo draconiano, que significa severo, rígido. Ó, atenção que ele está dizendo aí, ó, as primeiras leis, e com ela reforçou o direito dos nobres, dos aristocratas, de interpretar as leis segundo suas próprias conveniências, do jeito que eles quisessem, né? Então foi isso que Drácon fez? Verdadeiro ou falso? A, as leis de Drácon, né? Ele colocou o contrário, tá? Ele disse que as leis deveriam servir para todos do mesmo jeito, independente se fosse nobre ou não, tá? Aqui ele está dizendo o contrário. Ele está dizendo que
as leis de Drácula reforçou o direito dos nobres, né, de interpretar as leis segundo as próprias conveniências. Não, tá? Então, por isso que é falso, tá? E o último aqui, ó, as manifestações de descontentamento, né, com as leis de Drácula fez com que a administração de Atenas fosse confiada ao arconte Solon, que realizou importantes reformas. Proibiu a escravização de pessoas endividadas e perdoou as dívidas dos pequenos lavradores, né, devolvendo-lhes as terras perdidas. E aí? Essas foram as reformas feitas por Solon. Ó, proibir a escravização de pessoas escravizadas, né? Perdoou as dívidas dos pequenos lavradores e devolvendo-lhes as terras, né? E as propriedades perdidas, verdadeiro, tá? Ó, então, a gente finaliza aqui, tá bom? Agradeço demais aí a participação de vocês, tá? E queria só dizer aqui, né?